Olá para todos e todas, estamos começando mais um programa, Análise de Conjuntura do MST. Meu nome é Marcelo Buzetto, eu sou da direção estadual do MST do estado de São Paulo e nesse primeiro bloco do programa nós vamos falar sobre o projeto de lei, a PL 886-20, que é um projeto de lei que foi construído em conjunto do MST e uma série de movimentos populares do campo, com parlamentares progressistas, membros militantes dos movimentos do campo, que lutam pela terra, pela reforma agrária, porque é um projeto de lei que tem como objetivo exigir um auxílio emergencial para pequenos agricultores, pequenas agricultoras, assentados, assentadas, para aqueles que fazem parte da agricultura familiar, porque nós estamos vivendo um momento muito extraordinário da vida do povo brasileiro e nós precisamos garantir os pequenos e pequenas agricultoras e agricultores, assentados e assentadas, tenham condições de continuar produzindo e por isso esse PL tem como objetivo criar um crédito especial de fomento subsidiado de R$5.000 para cada família. Tem também como objetivo criar um crédito especial para a produção, para garantir que assentados e assentadas, pequenos agricultores, pequenas agricultoras, consigam produzir mais comida nesse momento onde nós precisamos que o povo brasileiro tenha acesso à alimentação saudável, à comida saudável, sem veneno. E para isso é preciso que o poder público garanta investimentos para aumentar a produção de alimentos saudáveis. Nós sabemos que é importante essa iniciativa de parlamentares progressistas, foram 13 parlamentares do Partido dos Trabalhadores que tomaram a iniciativa de apresentar essa proposta de auxílio emergencial, mas é preciso a mobilização, é preciso que a sociedade acompanhe, é preciso que tenha pressão popular, é preciso que todos os parlamentares tomem conhecimento da importância desse projeto. O projeto propõe também a garantia de abastecimento de água e luz, a anistia do pagamento de contas de água e luz para famílias de pequenos agricultores, de assentados. Também propõe para que se crie um mecanismo para garantir a distribuição gratuita de gás de cozinha para aquelas famílias que no meio rural estão vinculadas ao programa Bolsa Família. Também tem como objetivo fazer com que o governo compre cerca de vários itens, de cerca de 70 mil famílias, pelo menos, assentadas e da pequena agricultura, que sejam beneficiados também pelo programa de auxílio emergencial, cerca de 80 mil pescadores artesanais. E agora vamos falar um pouco sobre o Plano Emergencial de Reforma Agrária Popular. O Plano Emergencial de Reforma Agrária Popular foi apresentado pelo MST à sociedade brasileira nesse começo de junho, e o nosso objetivo com esse plano é tentar apresentar uma proposta concreta que, se for colocada em prática, com certeza vai melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro, em especial nesse período de pandemia, de crise sanitária, de Covid-19. O nosso objetivo com esse plano é pressionar o governo federal para que faça a arrecadação de terras da União, que hoje estão sob o controle de grileiros, invasores, empresas do agronegócio que não cumprem a legislação ambiental, que não cumprem a legislação trabalhista, que se utilizam de trabalho escravo, enfim, fazer uma arrecadação massiva de terras para que essas terras possam ser destinadas à reforma agrária popular, à produção de alimentos saudáveis, sem veneno, para garantir mais alimentação para o povo brasileiro. Porque todos nós sabemos que nesse período de crise do coronavírus, um dos elementos importantes é pensar na prevenção. E uma forma de você tentar se prevenir, não só do Covid-19, mas de tantas outras doenças, é você ter uma alimentação saudável para você, para sua família, e é por isso que a gente defende que esse Plano Emergencial de Reforma Agrária Popular tem que ter como objetivo garantir mais alimento sem veneno, sem agrotóxico na mesa do povo brasileiro.
nesse período de crise, para garantir aí uma contribuição nossa do MST e dos movimentos que lutam pela reforma agrária, para aumentar a imunidade, né, de cada indivíduo diante dessa situação de pandemia. Então esse plano de reforma agrária tem como objetivo isso: forçar, pressionar uma arrecadação de terras para um assentamento de milhares de famílias nesse exato momento, um assentamento emergencial de cerca de 108 mil famílias sem terra. Tem como objetivo também lutar para suspender imediatamente todos os despejos, todas as ações judiciais que visam fazer despejos de acampamentos que estão lutando pela terra. Esse é um problema que não é só do campo, é um problema da cidade também. Então há uma luta conjunta hoje no Brasil dos movimentos de luta pela terra e dos movimentos de luta por moradia, pela suspensão imediata de despejos. Porque como é que vai ter isolamento social? Como é que o trabalhador e a trabalhadora vai poder ficar protegido, um pouco mais protegido, se ele não tem um lugar para morar, se ele não tem um teto, se ele não tem uma moradia? Então os despejos vão destruir as moradias de famílias de trabalhadores no campo e na cidade. Também nós estamos querendo que o governo cobre dívidas das grandes empresas, empresas do agronegócio, que cobrem essas dívidas e se utilizem do dinheiro e do recurso dessas dívidas para fazer assentamentos de reforma agrária, para investir em programas de produção. Queremos também que seja retomado o programa de aquisição de alimentos, que é uma forma importante de auxílio, de apoio ao pequeno agricultor, ao assentado, à agricultura familiar. Também outra proposta desse nosso plano emergencial de reforma agrária popular é fazer com que governos defendam a implementação e ampliação do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Todos sabem que foi aprovado com muita luta uma lei que obriga as prefeituras a comprar no mínimo 30% da alimentação escolar das escolas públicas municipais, de assentamentos de reforma agrária, de pequenos agricultores, de projetos de agricultura familiar. Então nós queremos que os governos apoiem essa iniciativa e que a alimentação escolar daquelas crianças nos municípios, nas escolas públicas, seja uma alimentação saudável, seja uma comida de verdade, seja uma comida que seja produzida por pequenos agricultores, por assentados e assentadas da reforma agrária. Então são alguns pontos, né, do nosso plano emergencial de reforma agrária popular. Além disso, também lutamos nesse plano para garantir que sejam reconhecidas as terras e territórios indígenas e quilombolas que estão sofrendo grandes ataques, né, de pistoleiros, de fazendeiros, de empresários, principalmente depois da eleição do Jair Bolsonaro em 2019. Então, nessa conjuntura, defender um plano emergencial de reforma agrária é defender melhor qualidade de vida para o povo brasileiro, é defender mais comida barata e saudável na mesa do trabalhador e da trabalhadora que está na cidade. Então é por isso que o MST, em junho, apresentou esse plano emergencial como uma contribuição do MST para dar soluções concretas ao problema que enfrentamos da Covid-19. E agora vamos fazer um comentário sobre as manifestações antidemocráticas de setores de direita, de extrema direita, que têm ido para as ruas do Brasil, em especial em finais de semana, nesse mês de maio, nesse mês de junho, pregando intervenção militar, defendendo um golpe de Estado, pregando o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo, enfim, grupos de fanáticos que ainda apoiam esse governo genocida, criminoso e irresponsável do Jair Bolsonaro e do Mourão. Então essas manifestações têm diminuído, né, nas últimas 2 semanas. A gente tem percebido que o número de pessoas que têm ido para as ruas para defender essa política genocida do Jair Bolsonaro tem diminuído, mas é importante ficar atento, porque o Jair Bolsonaro, seu governo e seus aliados, sejam nas prefeituras ou governos estaduais, tem estimulado a violência, o ódio, a intolerância, tem estimulado sua base social mais fanática a cometer atos de violência, crimes contra quem luta pela democracia, quem luta pela justiça, ou contra quem pensa diferente deles em relação
ao tema do Covid-19. Então esses atos aconteceram em várias partes do Brasil, mas eles têm perdido força, né? E à medida que diminui o número desses grupos nas ruas, o Bolsonaro tem aumentado o número de ameaças, né? Ele e alguns seus aliados, ele, o Mourão e alguns generais, fazendo ameaças que, se continuarem acontecendo agora atos pela democracia, ele vai dar um golpe de Estado. Então nós percebemos que esses atos antidemocráticos, fascistas, neofascistas, têm diminuído e, ao mesmo tempo, para a alegria dos movimentos populares e da classe trabalhadora, milhares de jovens têm ido para as ruas. Juventude antifascista, membros de movimento sindical, movimento estudantil, movimento de mulheres, movimento LGBT, movimento negro, torcidas organizadas, enfim, uma série de coletivos, uma série de diferentes formas de organização, diferentes formas de luta vem se desenvolvendo nas últimas 2 semanas contra o governo do Jair Bolsonaro. Então essas manifestações populares vêm crescendo, todos e todas vêm recomendando sempre que aqueles que participam das manifestações tenham o cuidado, a cautela, o cuidado com a saúde, levem máscaras, participem de máscaras, mantenham um distanciamento social recomendado pela Organização Mundial da Saúde, porque nós sabemos que é um momento também de tomar muito cuidado, de preservar a vida da nossa militância, a vida de todos e todas que querem o fim do governo Bolsonaro. Mas essas manifestações têm sido muito importantes e podem sim já estar influenciando muito na alteração da correlação de forças na luta social e política no Brasil. Estamos acompanhando com muita tristeza e muita indignação o crescimento da violência policial, principalmente o crescimento da violência policial nas periferias. O genocídio da juventude negra, pobre da periferia, continua de maneira muito intensa, mesmo em tempos de pandemia de Covid-19. E se a gente for olhar os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, é impressionante a quantidade de pessoas que têm sido agredidas, que têm sido torturadas, que têm sido assassinadas pela polícia militar em operações, principalmente na periferia. Vimos aqui em São Paulo um caso que demonstra muito bem o caráter classista, né, da polícia militar, onde um empresário de um bairro chique, né, de Alphaville, grita, xinga, ofende, humilha 2 policiais militares. Você é um bosta, você é um merda de um PM que ganha R$1.000 por mês. Eu ganho 300 mil por mês, eu quero que você se foda. Que foram chamados para atender uma ocorrência de possível ameaça ou agressão desse empresário contra sua esposa, ou seja, uma situação de violência doméstica que infelizmente também tem crescido muito durante esse período da pandemia. E aí quando os policiais chegaram, foram humilhados, né, por esse empresário. E aí a gente vê aqui em São Paulo, no Rio e em outros lugares, quando a polícia chega na periferia, chega esculachando, batendo, intimidando, sequestram, torturam, matam, tentam desaparecer com o corpo dessa juventude pobre, negra da periferia aqui do Brasil. Então tem crescido muito a violência policial durante o período da pandemia. Então a gente termina aqui esse análise da conjuntura lembrando, né, da importância que têm sido as lutas populares nos Estados Unidos e manifestando a solidariedade integral, total do MST, a luta dessa juventude negra dos Estados Unidos, a luta desses trabalhadores que sofrem nos Estados Unidos a violência policial. E lá nos Estados Unidos existem muitos movimentos importantes que lutam contra o racismo. E aqui no Brasil também a nossa solidariedade a essa juventude pobre, negra da periferia, que está sendo torturada, que está sendo assassinada. Nossa solidariedade às famílias que viveram o sofrimento de perder um filho, né, de perder um irmão pela violência policial. Eu sou Marcelo Buzetto, da direção estadual do MST de São Paulo, e terminamos aqui mais um programa do MST Análise de Conjuntura.